Olá a todos, sejam bem-vindos mais a um estudo da União Espírita Cristã. Eu sou Alírio e vamos trabalhar juntos hoje no estudo a respeito de Maria, aprendendo um pouco com as suas bem-aventuranças. E para darmos início aos nossos estudos, eu vou fazer uma leitura preparatória e em seguida faremos uma prece, ok? Eu vou abrir aleatoriamente. O livro é Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nos momentos graves, é a leitura número 10. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas do desígnio superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem o não compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que nos auxilia na condução dos nossos direcionamentos, e pedindo a Deus que as vibrações que vamos receber nesse estudo, todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, sejam vibrações de luz que possam alimentar o nosso dia a dia, na nossa condução dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E mais uma vez, pedindo para aqueles nossos irmãos que passam por dores e aflições maiores, que nosso Mestre Jesus envolva a todos nós, sempre conforme o nosso merecimento e a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. É bom estar aqui com vocês, meus irmãos, mais uma vez, e é muito bom a gente poder trazer para todos nós, né, as reflexões acerca de Maria. E Maria que foi um ser de luz, a gente vai ver logo a seguir, né, e que foi oportunizada por Deus para que trouxesse até nós o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, e a gente tem muito que aprender com Maria, né? Dentro das atitudes dela, dentro dos pensamentos dela, dentro dos atos caridosos que Maria nos trouxe desde então, e a gente vai poder
através do Evangelho, através da doutrina espírita, conhecer um pouco mais e para que a gente possa refletir, né, realmente no papel de Maria nessa nossa caminhada evangélica. E a gente tem certeza que, principalmente depois de estudar um pouco mais, a gente já sabia, através de outras leituras, do posicionamento de Maria para conosco, nós, filhos de Deus, né? Mas que ainda necessitamos de muita ajuda para melhorar a nossa conduta. Mas vamos aprender um pouco, então, mais com Maria e que essa reflexão seja símbolo, né, também da nossa transformação íntima, para que, de uma maneira mais tranquila, a gente saiba conduzir, né, os nossos passos. Então, vamos lá. Na verdade, Maria, né, ou Miriam, era um nome de origem hebraica e que, na verdade, significa, né, para todos nós, Senhora da Luz. Então, o próprio nome de Maria já traz o significado de quem realmente Maria foi na nossa caminhada, como eu disse, na nossa caminhada evangélica, né? Desde os preparos de Jesus para o reencarne de Jesus, Deus vinha escolhendo alguns espíritos para que pudessem ajudar na vida de Jesus e na divulgação dos ensinamentos de Deus para conosco. E Maria foi, desde então, a escolhida, né, para ser a mãe de Jesus nessa conduta aqui entre nós no mundo terrestre. E quando Maria recebeu, lá em 2021 anos atrás, né, a informação de que ela seria, então, a escolhida para ser a mãe de Jesus, o anjo Gabriel chegou até ela e disse a ela: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Então, isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Veja bem, salve agraciada. Essa palavra agraciada, ela traz no seu íntimo a questão da graça. Maria estava recebendo uma graça de Deus para que trouxesse até nós Jesus, o seu mestre, o nosso mestre, e o seu filho em seu ventre, para trazer as boas novas que teríamos para receber enquanto seres encarnados aqui no planeta. Além disso, né, o anjo Gabriel disse a ela: o Senhor é contigo. Então, já mostra que Deus, desde então, estava com ela. E a gente vai poder perceber que nesse momento, quando ela está sendo preparada para trazer até nós o nosso Mestre Jesus, lá na Religião dos Espíritos, no livro A Religião dos Espíritos, que é um livro de Chico Xavier também, no item A Mulher e o Cristo, ele diz o seguinte, que buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante de Deus. Então, pessoal, essa escolha que Chico traz para nós, a gente percebe que
mesmo aqui, muito humilde, materialmente falando, muito simples no que diz respeito à condição dela de conduzir a vida, a gente percebe que Maria, ela tinha muito de Deus, ela recebeu muito de Deus. Por quê? Porque apesar de toda a humildade, apesar de toda a simplicidade, apesar de toda a pobreza, Maria era uma sábia, era forte como um diamante. Ela trazia no seu âmago, no seu íntimo, aquela fortaleza que as mães geralmente trazem. Mas com Maria era mais importante que ela fosse forte, porque Deus já sabia, né, dos propósitos reencarnatórios de Jesus aqui na Terra, do que ele passaria e qual era a necessidade que Maria estivesse com ele para que suportasse todas aquelas vivências que Jesus estaria passando aqui no planeta. Então, quando a gente continua aqui ainda, eu encontrei num texto que está num artigo da Federação Espírita do Distrito Federal, que é um texto tirado de Emmanuel, mas lá não faz menção ao livro. E Emmanuel dizendo o seguinte, que cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser mãe de Jesus e que estaria conduzindo os passos do Messias até que pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Então, veja bem, pessoal, lá no plano espiritual, Maria já estava sendo preparada por Deus para que pudesse realmente ser aquela mãe abnegada, ser aquela mãe forte, que resistia e iria resistir às dificuldades pelas quais Jesus passaria aqui no orbe. A gente tendo a certeza de que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, precisava sim de que esse apoio que Jesus teria do lado materno, ele pudesse ser, sim, de um espírito também de luz. Não é à toa que o nome Maria é Senhora da Luz. E essa fortaleza a Maria trouxe ao longo da sua passagem, né, da sua condução que ela teve junto a Jesus e tem até hoje junto a nós, porque ela continua sendo a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe de amorosidade e que nos ampara na nossa condução aqui na Terra. Para isso, a gente vai ver mais à frente que ela diz o seguinte, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46, quando ela recebe essa missão, né, de trabalhar junto a Jesus, ela diz o seguinte, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Percebem que ela encontrou a alegria, ela encontrou a felicidade justamente quando ela recebeu essa mensagem de Jesus? Essa é a importância que a gente precisa ter para nós quando conduzimos a nossa felicidade de maneira equivocada. Sabemos que a nossa verdadeira felicidade ela está em Deus. E esse é o objetivo nosso. Para que a gente tenha esse entendimento de que a nossa verdadeira felicidade não está aqui na Terra. A gente terá momentos felizes,
teremos momentos felizes, mas a verdadeira felicidade está em Deus. Por isso, a cada momento fica claro que precisamos nos evangelizar, precisamos conhecer realmente o Evangelho mais a fundo, para que aproximemos através do Evangelho, do ensinamento do Cristo aqui na Terra, dentro do nosso maior objetivo enquanto espíritos encarnados, aprendermos a nos aproximarmos de Deus através do Evangelho que nos foi enviado pelo Cristo há 2020 anos atrás. Bem, desde que Maria, então, recebeu essa missão de Deus, né? A gente já percebeu através de Emmanuel que essa missão, ela trouxe já do mundo espiritual, né? E já veio com essa missão. O anjo Gabriel informou a ela aqui na Terra que ela iria receber realmente essa missão. Ela recebeu e abraçou e agradeceu a Deus por estar sendo a missionária de trazer Jesus entre nós para o nosso aprendizado. E aí, quando Jesus, então, foi a maior dor que Maria recebeu, né, foi quando ela percebeu que Jesus, encontrou Jesus e percebeu que Jesus estava sendo crucificado junto às dores nossas que trazíamos do mundo. Então, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado das amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Isso está num livro de Chico Xavier, A Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 30. São passagens que a gente já tem conhecimento, né? Mas que precisamos trazer para a nossa reflexão, porque cada vez que a gente traz repassa alguns conhecimentos que a gente já tinha, a gente parece que melhora o nosso conhecimento, parece que melhoramos e evoluímos cada vez mais dentro da avaliação que a gente faz de um texto como esse de Humberto de Campos. Então, veja bem, mesmo num momento de dor, mesmo sabendo de todo o sacrifício que Maria ali estava vivendo, né? Mesmo sabendo da dor íntima que Maria sentia por estar vendo um filho crucificado, ela em momento nenhum ela se desesperou. Ela esteve lá ao lado dele até o último momento para que apoiasse como mãe e resistisse e entendesse quais eram os motivos que Deus tinha para com Jesus. Quais eram os propósitos que Deus tinha para com Jesus. Que ele pudesse trazer até nós, mesmo naquele momento da sua crucificação, que ele pudesse trazer para nós os ensinamentos da nossa evolução, os ensinamentos para que a gente pudesse mudar cada vez mais o nosso padrão vibratório. E esse foi o maior dos objetivos de Deus para conosco, que ele trouxesse o seu Filho amado, o seu Filho maior, até nós, e através desses ensinamentos que estão escritos no Evangelho, que estão escritos na moral do Cristo, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente aprendesse com isso, e através desse aprendizado, a gente pudesse nos transformar intimamente. Através disso é que Jesus conduziu, foi através desses
ensinamentos que Jesus conduziu a sua vida aqui na Terra. Ele foi amoroso com todos nós, ele foi caridoso com todos nós, ele não se sentiu em momento nenhum humilhado por tudo que ele estava fazendo, inclusive no momento da sua crucificação, ele disse, né? Perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas Maria, mesmo estando ao lado de Jesus, nesse momento de dor, ela manteve-se forte, ela manteve-se determinada para que continuasse também o seu propósito reencarnatório. E o seu propósito encarnatório estava escrito dentro do ensinamento de Deus e, logicamente, dentro do ensinamento de Jesus Cristo. Ou seja, continuar amando a Deus sobre todas as coisas, continuar amando ao próximo, né? E fazendo a sua caridade, assim como Jesus também fez ao longo da vida. Para isso, Maria se colocou, então, buscando sempre ajudar aqueles irmãos mais necessitados. Depois do desencarne de Jesus, ela passou, sim, a fazer um trabalho missionário para com aqueles nossos irmãos com mais dificuldade, para conosco, que estávamos com mais dificuldade, ajudando, recebendo, cuidando, curando e mantendo o propósito divino para com Deus, pois ele trouxe Maria até nós como um símbolo de força, um símbolo de abnegação, um símbolo de caridade e principalmente um símbolo de amor. Aí ela traz ainda no livro de Humberto de Campos, em um determinado momento, como Maria recebia muitas pessoas, né, buscando a cura, buscando a ajuda, buscando o amparo, né? Em um determinado momento, Maria recebeu lá um hóspede anônimo que lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-o cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Isso também, como eu disse, está no livro de Humberto de Campos, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, pessoal, veja que momento iluminado o encontro de Maria, né, com o Espírito de Jesus. E esse era o objetivo de Jesus naquele momento, apesar de todo o trabalho que Maria fazia aqui na Terra, ela foi chamada por Deus para que ela continuasse esse trabalho junto aos anjos. E a gente sabe que os anjos, na verdade, são aqueles espíritos de luz que são determinados para colaborar, para poder ajudar conosco aqui na Terra. São espíritos mais evoluídos e que já que foram preparados, né, para nos acompanhar enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Então, Maria foi chamada por Deus, Jesus
veio buscá-la, o Espírito de Jesus veio buscá-la nesse amparo transitório, e o objetivo do retorno de Maria é que ela pudesse auxiliar como Mãe Santíssima, que é de todos nós, auxiliar e continuar o trabalho que ela fazia aqui na Terra junto aos espíritos de luz, amparando, ensinando, colaborando, direcionando essa busca, né? E amparo a todos nós aqui, espíritos sofredores, que nos encontramos aqui na Terra. Por isso, esse trabalho de Maria, como ela disse lá no início, no Evangelho, ela é realmente uma bem-aventurada. E essas bem-aventuranças pelos quais Maria nos trouxe, pelos seus ensinamentos, pelas suas atitudes, pela sua caridade, essas bem-aventuranças, elas são buscadas até hoje por todos nós, quando estamos aflitos, quando estamos passando por momentos de dificuldade, buscamos o amparo no colo de Maria. Buscamos, sim, que Maria nos ampare e nos receba de forma amorosa, né? Através da sua amorosidade, ela traga, sim, todo o acolhimento para as nossas dores, para as nossas dificuldades. E esse é um dos objetivos maiores. Fora da caridade não há salvação. E Maria nos ensina, através das suas atitudes, através das suas bem-aventuranças, a necessidade que todos nós temos de ser espíritos também colaboradores para com Deus nessa trajetória da evolução planetária que tanto buscamos. E no momento pelo qual nós passamos, um momento de dor, existe sim a necessidade de que todos nós possamos sim amparar aqueles nossos irmãos que passam por dores e aflições maiores. Se fizermos um trabalho, todos nós, buscando sim colaborar, buscando sim utilizar todo o ensinamento que Maria trouxe para conosco, teremos a certeza de que estaremos colaborando com o Pai nesse momento de transição pelo qual passamos. Mas vamos continuar então. No livro Mãe, de Chico Xavier, de Espíritos Diversos, tem uma prece muito linda que que foi ditada por um espírito para ver o tanto quanto somos necessitados desse amparo de Jesus, né, de Maria. Então, lá nessa prece, diz o seguinte: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto e agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos à bênção do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando a nossa noite temerosa. Veja bem, numa prece igual a essa, a gente percebe o tanto quanto somos frágeis diante de Deus, o tanto quanto somos frágeis diante das nossas angústias, das nossas amarguras. E sempre Maria está ao nosso lado para nos amparar, porque ela sabe, ela aqui viveu conosco, ela sabe das nossas necessidades, ela sabe das nossas angústias, das nossas aflições, ela sabe dos nossos medos pelos quais passamos, pelos nossos erros.
pelas nossos plantios equivocados. E ela, nesse exato momento que nós pedimos pelo amparo, ela vem sim nos socorrer, porque ela é caridosa e ela é a rainha dos anjos. Ela sabe como amparar e como conduzir as nossas faltas. Por isso é que precisamos sim aprender e buscar cada vez mais fazer um pouco mais no processo da caridade para com os nossos irmãos. Esse é o ensinamento maior de Jesus e é o ensinamento também da sua mãe, que mesmo após o desencarne de Jesus, continuou no trabalho missionário de colaborar com aqueles nossos irmãos que passavam por dores e aflições conosco, né, na verdade, que naquela época poderíamos estar lá também, encarnados e em nossas dificuldades. Precisamos cada vez mais buscar a nossa mudança íntima, para fazermos mais a caridade, para fazermos mais o entendimento das leis de Deus. E isso é uma transformação que vai sendo feita ao longo das nossas vidas. Tenhamos a certeza de que Maria está conosco, mas mais ainda, que Jesus, seu Filho amado, que ela trouxe em seu ventre, no momento do reencarne de Jesus entre nós, a oportunidade de aprendermos e de estarmos vivenciando o Evangelho que Jesus deixou para nós. Ainda no finalmente aqui, a gente tem um fechamento de um outro estudo que eu estava vendo, e eu concluí o seguinte: assim, é justo e certo que, quando estamos diante de situações aflitivas, recorramos ao amor materno de Maria, que jamais nos negará consolo e amparo, que o exemplo de Maria de Nazaré ao lado de Jesus, sempre resignada e submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis que enfrentamos, dando-nos a coragem e a fortaleza necessária para caminharmos em direção da luz e da perfeição. Então, pessoal, veja o significado de Maria para conosco. Vejamos a questão da submissão, da resignação de Maria para com Deus. E temos a certeza que essa missão de Maria, apesar de toda resignação e submissão a Deus, ela conseguiu fortalecer o seu espírito mais ainda. Porque essa vida desses companheiros evangelizados, né, desses espíritos de luz, a gente sabe que é uma vida de resignação. A gente sabe que é uma vida de submissão a Deus. Enquanto isso, continuamos buscando aqui na Terra a felicidade que só encontraremos em Deus. A felicidade, aqui teremos momentos felizes, mas Maria, né? Assim como Chico, me lembro da passagem de Chico, quando conheceu Emmanuel pela primeira vez, né? E que Emmanuel perguntou a ele se estava preparado para a missão, e aí Chico disse que sim, e perguntou a Emmanuel qual é a necessidade que eu tenho para cumprir a minha missão. E Emmanuel respondeu a ele: disciplina, disciplina e disciplina. Isso é nada mais, nada menos do que o objetivo de Deus para nós, que sejamos disciplinados, que sejamos resignados. A gente tem certeza que uma vida missionária, como foi a de Maria, e em termos proporcionais, como foi a de Chico, é uma vida de resignação.
É uma vida de submissão à vontade de Deus, porque precisamos abrir mão da nossa própria vontade para a vontade de Deus, para que Deus possa fazer obras através de nós, porque somos parte dele, somos filhos de Deus. E somente através de Deus é que teremos esta condição e essa capacidade de aprendermos, né, aonde está a real felicidade. Por isso que Emmanuel nos convida sempre, como Deus convidou Maria, para que sejamos cada vez mais evangelizados. E esse processo de evangelização é o aprendizado dos ensinamentos de Jesus para que possamos nos transformar. E Maria, ela, desde então, já preparada por Deus para que pudesse fazer esse trabalho missionário que ela fez, ela abriu mão da sua própria vida, ela abriu mão das suas próprias vontades e se entregou de maneira resignada à vontade de Deus, de maneira submissa à vontade de Deus. Esse é o objetivo para que a gente caminhe em direção à nossa luz, para que a gente caminhe em direção à perfeição divina para com todos nós. A partir deste momento, a gente começa realmente a nos transformar. E essa transformação, ela é lenta, mas quando lenta, ela vai se solidificando. A gente vai dizendo que colocamos tijolinho sobre tijolinho. E esse tijolo sobre tijolo vai nos dando a fortaleza, vai nos dando a sabedoria, vai nos dando o entendimento de que Deus é realmente o nosso ponto de busca. Que o ensinamento que o Cristo nos trouxe é justamente para estarmos mais cedo ou mais tarde nos encaminhando para a luz, nos encaminhando para a perfeição. E essa perfeição a gente só encontra em Deus. Tá? Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de mais um dia de estudo, né? Onde todos nós aprendemos de forma conjunta. Esse é o nosso objetivo. Não estamos aqui para nada mais a não ser trazer um pouco desse aprendizado, e eu agradeço muito porque cada vez que eu busco um estudo, eu aprendo um pouco. Por isso que essa construção, eu digo que é de tijolinho em tijolinho, é um aprendizado, é uma solidificação, é criar uma base do ensinamento de Jesus em nosso íntimo. E essa base, ela nos transforma. Ainda estamos aqui, sabemos que somos seres imperfeitos, mas estamos buscando, sim, aprender, nos evangelizar e que possamos ter colaborado um pouco para que todos também aprendam, né, com Maria, quando ela traz para nós as questões do amor, da caridade, da resignação, da submissão a Deus, e o quanto a sua sabedoria foi capaz de colaborar, né, para que Jesus fosse, sim, aqui um espírito de luz, assim como Maria também é. Agradecemos aí a oportunidade mais uma vez, né, e tenhamos a certeza que Maria está conosco, nos amparando e nos apoiando em nossas dificuldades e aflições. Muito obrigado. Vamos fazer uma prece, né, de encerramento e pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia de luz, a espiritualidade amiga, pedindo a Maria que mantenha nesse amparo
a todos nós, irmãos, que estamos aqui ainda encarnados nesse planeta, que estamos encarnados aqui nessa casa, que é nosso banco de escola, que Deus preparou justamente através de Jesus para o nosso aprendizado. Que essas aflições, Senhor, que todos nós aqui estamos, passamos nesses momentos de transição, sejam momentos que vão nos trazer cada vez mais fortificação para a nossa caminhada, para a nossa jornada, rumo à nossa perfeição. Que todos os ensinamentos que Jesus trouxe através do seu Evangelho sejam ensinamentos que nos fortifiquem, que nos traga sabedoria e luz. Pedimos sim para aqueles nossos irmãos que passam por dores e aflições maiores, que as vibrações de cura deste momento de estudo cheguem a todos nós, principalmente aqueles nossos irmãos que neste momento encontram nos hospitais, nos cárceres, nas clínicas de recuperação, que essas vibrações possam envolver a todos nós, Senhor, e essa luz que brilha em vosso espírito seja a luz de cura para a nossa alma. Graças a Deus, que assim seja.